Ô Breno Gama, o que é que tá começando agora? O quadro mais gostoso do nosso programa. Você vê que eu e o Breno estamos com a voz ruim, mas não é Covid não, né? Não. Meio resfriado, assim, porque hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é um programa que a gente fala de bem-estar, né? A gente tem que estar bem. A gente já viu matérias incríveis, mas agora eu trouxe uma convidada muito especial. Mas não vou dar spoiler não, porque antes eu quero que a gente agradeça os nossos patrocinadores. Diga aí. Bom, primeiro o SA, essa cozinha maravilhosa que a gente está aqui, Planejados e Móveis. Maria Antonieta, esse restaurante aí. Na Bela Cucina Italiana. Aí depois tem o quê? Tem o Saras Esfirras, que é uma maravilha da comida árabe também. E por último, mas não menos importante, é Equatorial. Eu vou ali dar um recadinho da Equatorial e volto já para apresentar a nossa convidada. É um minutinho. Ó, recado dado, já estou de volta, Breno. Sim, vou apresentar para você a nossa querida, ilustríssima psicóloga, terapeuta Renê Pereira. Seja muito bem-vinda aqui, minha querida. É uma honra para nós receber você aqui. Você é uma sumidade, né, Breno? Sim. Obrigada. Depois dessas palavras, a gente fica emocionado. Mas é mesmo. E olha, a gente não veio aqui só para conversar, a gente veio para comer também. Que bom. Então, vamos ver o que é que o Breno... Olha só, a altura do nosso convidado. O que é A que você vai... responsabilidade subiu muito, né? Com certeza. O que é que você vai preparar para ela? Mas é um prato que tem assim, bem substancial, muito gostoso. Um ravioli de ricota e ervas. E que eu preparei um molho de queijo e fiz aqui, dei uma selada no prosciutto de Parma, ele fica bem crocante, aí quebrei ele assim, vou colocar para dar aquela textura, aquela crocância. E por cima vamos fazer o quê? Parmesãozinho, que a gente é filho de Deus também. Já fiquei salivando com você, Renê. Também, Então, maravilha. Breno, mete a mão nas panelas que a gente vai conversando. Olha, e quem tá ali nos bastidores, mostra nessa câmera ali alguém, é o Eduardo, marido da Renê, que é bom na cozinha, então sua responsabilidade também é grande, que ele vai provar aqui também essa delícia com a gente. Toda a estrutura de avental de Roma e tudo, Ele tem todos os... Você já falou aqui dos Belo mais... avental romano. Você estava explicando o nome, a doma em italiano, como é que chama? É jaca. Jaca. É quase aquela fruta, né? É uma jaca. Jaca. Renê, falar em jaca, que é uma fruta tão do Nordeste, você é aqui de Alagoas mesmo. Sou de Arapiraca e... Aí você fez faculdade por aqui? Fiz psicologia. Fiz economia inicialmente na UFAL e depois fiz psicologia, sociologia e política em São Paulo, enfim. O seu atendimento é basicamente focado na família, né? E como foi que você foi atrás dessas especializações aí para formar todo esse conjunto de ideias para as suas terapias? Assim, inicialmente, depois da faculdade, né, eu tinha uma frustração enorme, porque quando eu me concluí a formação e fazia os atendimentos, mas eu não sentia que a coisa fluía, que era assim uma coisa que tinha resultado de verdade. Então eu saí assim numa sede no mundo. Eu disse, tem que ter um jeito para isso, poxa, né? E eu não tinha, realmente, eu não me conformava com aquele modelo típico de vamos procurar um psiquiatra e vamos resolver essa questão aqui com medicação. Eu sempre fui absolutamente avessa essa ideia. Mas tem que ter uma forma, tem que ter um motivo, né? Para as coisas acontecerem e tem que ter solução. Nunca me conformei com problemas. E você foi em busca do mundo, literalmente. Exatamente. A Europa, fiz formação com David Grande, de Nova York. Uma sumidade. Sim. E os pioneiros da terapia de família, mas isso da terapia de família já foi nos últimos 10 anos, porque eu tenho 29 anos de carreira aí de estrada. Você tem cara de 29 anos de idade. Obrigada. Por isso que é muito bom a gente cuidar da cabeça, né? Também porque reflete no corpo, né? Exatamente. Isso ajuda bastante, porque você esse é o problema do trauma, né? Quando você não trata os traumas, e principalmente da infância, né, que são os mais graves, ali dentro do seio familiar, né, essas coisas elas vão se depositando no corpo. E o corpo vai cobrar isso, sabe? Ele vai cobrar através de doenças. E o que você vê de doença autoimune, claro que são questões mal resolvidas, que vai porque o corpo ele tem um registro do trauma, né? Então, aí a minha trajetória começou aí, né? Com essas terapias de base cerebral. E aí eu fui procurar
Como é que trata, como é que a gente resolve isso dos traumas? Renê, Né? você falou das doenças autoimunes Sim. e elas são o mal do século. Né? Sim. Nossa, hoje em dia, se tiver uma pessoa na família que não tem esse tipo de problema, Exatamente. é a exceção, não é nem a regra. Exatamente. Mas é justamente porque o corpo absorve todo o psíquico, né? Na verdade, o corpo ele tenta resolver aquilo. O corpo, como a cabeça não resolveu, a psique, a mente, com as ferramentas que você tinha, a pessoa não consegue, ela fica num looping psicológico ali, repetição de padrões de pais, de avós, de familiares totalmente disfuncionais. Então chega um determinado ponto que o corpo assume aquilo e aí começam os problemas de coluna, os problemas de coração mesmo, de estômago, que o sistema digestório é o mais digestivo, né, mais comum. O pessoal já está aqui nas redes sociais, enquanto a gente fala, já está dizendo como é que eu encontro ela. Você tem consultório aqui em Maceió. Tem um consultório aqui em Maceió, atendo online. Que é terapia de família. Como é que chama lá? É a Escola da Família. Escola da Família. É ali no 203 Office. Mas aí a pessoa pode ser atendida individualmente e em família. Como é que funciona? É o seguinte, quando você chega individualmente, você está trazendo sua família, tá? Então é muito engraçado porque a psicologia tradicional, a psicologia é quase uma religião, sabe? No mau sentido. Sim. Porque tem religião no bom sentido, né? Então, só que quando você está atendendo uma pessoa, você está atendendo a família dela inteira. Só que aquela galera não está lá, então, né? Eles não estão ali. Tá? Psiquicamente tá todo mundo sentado. Não, é lógico, você tem uma história. Então, assim, não pode atender família. Isso é cômico. Isso mostra. Como é que você não vai atender a família? Você tá aqui, mas tem toda uma história dos seus pais. O Breno tá aí, sabe? Essa trajetória do Breno, com toda essa expertise aí, é lógico que tem um viés familiar aí profundíssimo. Então, os dois gostavam de cozinha, né? Exatamente. E com certeza o Breno. Com certeza o Breno, né, foram grandes momentos. E olha, né? Foram grandes momentos, então os melhores momentos. Isso é uma forma excepcional de você perpetuar os recursos, né? As coisas boas. Recursos, que eu estou dizendo do ponto de vista dos recursos mentais, emocionais e tal. Quando você consegue juntar as duas coisas, perfeito, né? E aí o Breno tem o Armazém Guimarães, Maria Antonieta e tal. Então, maravilha. Mas isso tem uma história familiar. Como você também, você está aqui, eu tá aqui, né? Todos nós que estamos aqui. A gente tem uma história, né? A gente tem uma história, uma linha do tempo disso. Renê, eu vou só fazer uma interrupção agora rapidinho, porque o prato ficou pronto, a gente não quer que esfrie, então a gente vai comendo e conversando. Tá ótimo. Mas antes, Breno, vou chamar o Bartô. Que cena, olha isso. Tem que caprichar no parmesão. No parmesão, é claro. Viu? Vou chamar agora você, Bartô, para você dizer como você harmonizaria aí com um bom vinho esse prato especial que o Breno criou pra gente. Para harmonizar com este prato que o chefe Breno preparou para a doutora Renê, que é um ravioli à base de queijo, a gente traz aqui um vinho diferente, um vinho do Novo Mundo, da África do Sul, né? Um vinho chamado Lingrove Rosé. Tintim para vocês. Eu ia te perguntar, pós-pandemia, a coisa se intensificou, esses problemas traumáticos de depressão e síndrome de pânico, como é que você viu aí? Olha, tem uma coisa que assim, os problemas eles já estavam ali. Mas acontece que antes da pandemia, as pessoas elas tinham rotas de fuga. Sim. E isso era mais fácil de driblar. De mascarar, de repente, exato, de mascarar. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia as pessoas tiveram que ficar normalmente nos mesmos lugares ou privadas de alguma coisa que elas tinham acesso nessa rota de fuga. Então isso maximizou os sintomas e maximizou a problemática e por isso que
apareceu que surgiu tanta coisa. Durante as lives da pandemia, eu falei isso, ó, vai aumentar. Isso vai aumentar porque as pessoas elas não vão ter mais aquele comportamento de esvaziar, sabe, é a rota de fuga mesmo do trauma. Porque o trauma é isso, é como um ataque. A pessoa acostuma durante os anos a lidar com aquilo de alguma maneira. René, mas para o Breno, desculpa lhe interromper, não ficar traumatizado, vamos Não, dizer para ele o nosso veredito no prato, né? E aí, tá? E o que você achou? Ele não está traumatizado, ele estava muito atento, eu estava gostando, ele estava muito interessado. Eu amei. Nossa, muito bom. Maravilhoso, Breno. Como a René falou, tá suave. Suave. Eu amei de comer, né? Tava bom, né? E esse? Muito crocante, bom. Dá uma textura e dá sabor, Sim. aquele meio salgadinho, né? Muito. Ele finaliza a experiência de uma forma muito boa. René, Perfeito. que não faltem oportunidades para eu te convidar aqui. Mas antes, a gente ainda vai terminar de provar essa comida deliciosa. Sim. Eu queria só te perguntar que recadinho especial você quer deixar para o nosso público. A gente já deixou o endereço aqui, vamos reforçar como é que eles podem entrar em contato com você. Mas umas palavras de esperança, como é que Sim. eles lidam aí, não só com os problemas atuais, mas Sim. com a vida, né? Aham. Olha, o que eu quero deixar para vocês, queridos, é que corrigir a mentalidade é algo totalmente possível. E se você vai numa linha que você percebe que a sua vida está completamente disfuncional, que as coisas não estão acontecendo em qualquer esfera, afetiva, profissional, sexual, financeira, em todos os níveis, é muito importante que você procure fazer essa correção da mentalidade, correção no sentido de organização, né? E de entender, de se autoconhecer. A gente volta para Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a melhor coisa. Sim. Porque o alimento da alma, isso aqui é maravilhoso, é um manjar, né? Maravilhoso, mas nem sempre o que a alma consome, né? É uma iguaria, são delícias. Isso aqui a gente vai receber nutrientes para energia, força para caminhar, trabalhar, mas muitas coisas que a gente recebeu, todos nós, sim. Porque não tem um que não recebeu, todos nós recebemos, muitas vezes ficam ali entulhados. Então o que eu digo sim, é possível. Eu digo para você, é possível. Que legal, né, Breno? Temos esperança, nós dois. Sim, temos cura. É possível. É possível. René, não vai faltar oportunidade para a gente convidar de novo aqui. Foi uma honra ter você aqui nesse programa. Que bom, querido, viu? Que bom. Volte sempre, a casa está aberta e a cozinha do Breno também, né? Mas okay, que prazer. O programa não terminou, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre bem-estar, qualidade de vida, para complementar essa deliciosa entrevista agora. Fiquem ligadinhos aí.